Olá, eu sou o professor Carvalho. Olá, eu sou o professor Marcelo. E este é o canal da Costura Brasil Mark. Se você quer aprender várias dicas sobre como consertar sua máquina de costura, vem com a gente pro vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao canal da Costura Brasil Mark. Hoje eu quero trazer para vocês uma dica aí que bastante gente tem dúvida, inclusive ontem até estava numa facção e eles acabaram me perguntando sobre isso, por isso que eu resolvi vir aqui fazer o videozinho, que eu imagino que seja dúvida aí de bastante gente. Eu quero falar hoje sobre transporte da cobertura cilíndrica, tanto eletrônica quanto convencional, ali muitos modelos usam esse sistema de transporte que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu quero mostrar aí como você faz para aumentar e diminuir o tamanho do ponto, como você faz para mexer no diferencial e também como fazer para subir e baixar o dentinho da máquina, ali a parte do impelente, certo, gente? Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal da Costura Brasil Mark, vai lá, se inscreve. Toda semana a gente está postando dicas novas para que você possa ficar mais orientado, que você possa aí resolver bastante problema que você encontra aí no dia a dia dentro da sua malharia, da sua facção, certo, gente? Vamos lá, então, vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema de transporte da cobertura cilíndrica. Quando a gente fala de cobertura cilíndrica, é aquela máquina que possui aqui a base que você possa trabalhar com uma peça em anel, que você possa trabalhar aqui em volta da máquina. Essa aqui é uma refiladeira, mas não necessariamente que tenha que ser. A maioria das máquinas mais novas agora que trabalham com sistema de transporte cilíndrico vai ter esse sistema de transporte que eu quero mostrar para vocês hoje. Vamos começar falando sobre tamanho de ponto. Como que eu faço para aumentar e diminuir o tamanho do ponto dessa máquina? Que é a parte mais simples, eu acho que é bem comum de você já saber, mas tem gente que às vezes ainda tem um pouquinho de dúvida, vamos falar então. Para aumentar e diminuir o tamanho do ponto dessa máquina, você vai utilizar esse botão aqui. Ele é um parafuso, aqui possui uma contraporca, você solta ela, e aqui tem o botãozinho de mais ou menos com o mostradorzinho aqui do lado. Então aqui você vai perceber que ela está mostrando que a máquina está no ponto 3. Então, se eu girar esse parafuso para o mais, você percebe que ela vai baixando aqui e aumentando o número. Então, quanto mais para baixo, maior esse número aqui, maior vai ser o tamanho do ponto. E ao contrário também, quanto mais para cima, quanto mais eu giro aqui o parafuso para o lado do menos, mais vai subir aqui a minha setinha no mostrador, menor vai ficando o meu ponto. Perfeito, muito simples, muito fácil de fazer. Então essa máquina, ela possui apenas esse botão aqui para que você possa aumentar e diminuir o tamanho do ponto. Tá, mas e o diferencial dessa máquina? Que é a dúvida aí da maioria das pessoas. Como eu faço para mexer no diferencial dessa máquina? O diferencial, acho que muita gente sabe para que serve, né? Ou o que é o diferencial, que é o que faz mexer o transporte dianteiro da máquina, que você vai conseguir fazer com que mexa apenas o transporte dianteiro. Quando eu aumento o tamanho do ponto, eu vou mexer em ambos os transportes, tanto o dentinho traseiro quanto o dianteiro. E quando eu mexo no diferencial, vai mexer apenas no dianteiro. Para que serve? Para que a máquina, às vezes você está fazendo uma barra, alguma coisa, o tecido está ficando muito ondulado, muito repuxado, você vai acabar mexendo no diferencial para conseguir uma regulagem melhor em determinados tipos de tecido. As máquinas mais antigas, algumas possuíam dois parafusos desse aqui, um para o ponto e um para o diferencial. E essas máquinas mais novas, elas possuem o diferencial num lugar diferente. Eu quero mostrar para vocês hoje. É muito simples de mexer, porém é um pouquinho diferente, muita gente tem dúvida. O diferencial dessa máquina, ela fica aqui na lateral. Vocês conseguem focar bem? Eu estou aqui com uma chave Allen 3. Esse parafuso aqui, eu solto ele para movimentar o diferencial da minha máquina. Então, eu venho aqui, soltei o parafuso, eu vou conseguir subir ou descer essa peça. Olha só, vamos lá. Soltei, eu posso colocar ela toda para baixo, toda para cima, colocar no meio. Aqui seria a alavanca do diferencial dessa máquina. Não sei se consegue focar o dentinho ali, conforme eu subo e desço a alavanquinha, você percebe que vai lá, mexe o dentinho aqui dianteiro da minha máquina, certo, gente? Acho que dá para perceber bem no vídeo, né? Então, vamos lá. Quanto mais para cima eu coloco essa pecinha aqui do lado, mais vai transportar esse dente. Quanto mais para baixo eu coloco, menos vai fazer o transporte. Ah, então eu tô aqui com o meu diferencial todo para cima, mas a minha peça está ficando muito ondulado, está franzindo um pouquinho. Então eu posso vir aqui e fazer essa regulagem no diferencial. Posso ir baixando ele
para que a peça fique melhor. Ou ao contrário, está ficando diferente, está ficando muito repuxada a costura, posso vir aqui e subir o diferencial. Sempre lembrando que depois que você faça aqui a regulagem, você tem que vir e apertar muito bem esse parafuso, até porque força bastante por causa do calcador em cima do transporte. Outra coisa que o pessoal pede bastante, tem máquinas que é muito pesada para colocar isso aqui para cima e para baixo. Na verdade, a maioria delas é bem leve. O que faz com que isso fique pesado é o calcador apoiando aqui de cima do dente. Até aqui eu tirei o calcador, deixei a máquina sem o calcador, para poder você conseguir ver melhor. Mas quando você está com o calcador baixado aqui, às vezes você vai tentar mexer nisso aqui e não consegue, porque o calcador está prendendo. Então você solta, dá aquele toquezinho para trás para levantar o calcador, ou pode vir na alavanca ali, baixar manualmente o calcador, e faça essa regulagem com o calcador levantado. Você vai ter bem mais facilidade para chegar numa regulagem sem ter que fazer força na hora de movimentar aqui. Certo, gente? Então aqui na lateral é o diferencial onde você vai conseguir movimentar aqui o dentinho dianteiro da sua cobertura, da sua galoneira. Certo, gente? Outra dúvida. Como que você faz para mexer na altura dos dentinhos? Nas galoneiras normais, você consegue chegar a ter acesso aos parafusos que prendem o dentinho aqui pela parte da frente, porém, pelo fato dessa ser uma refiladeira, você percebe que você praticamente não vai ter acesso nenhum aqui pela frente. E aonde que seria então? Aqui pela lateral. Deixa eu mostrar para vocês aonde você consegue chegar nesse parafuso. Deixa eu tirar a chapinha aqui para você ter um acesso melhor. Sem a chapinha, você vai conseguir ver aqui por cima também, ó. Então, esse dentinho que é o traseiro, você segue aqui o bracinho dele até onde ele é fixado na máquina. Deixa eu colocar a chavezinha de fenda num lugar aqui que acho que você vai conseguir ver melhor. Aqui seria então o parafuso onde você vai mexer no impelente traseiro. Ó, só soltei o parafuso, você percebe que o dente está solto. Então é só você colocar ele ali, você vai conseguir levantar ou baixar o dente conforme você precisa. E o dentinho dianteiro é esse parafuso aqui na frente. Ó, se você seguir aqui o bracinho do dente, você vai chegar até no parafuso que segura ele. Vamos soltar aqui para você ver também. Olha só, soltei o parafuso, você consegue movimentar. Lembrando que para fazer essa regulagem, você tem que estar com a chapa da agulha no lugar, né? Aqui eu apenas tirei a chapa para que você possa verificar melhor aonde fica cada parafuso. Mas você não tem noção, você não tem base nenhuma sem que a chapa da agulha esteja no lugar. Então, para fazer essa regulagem, para aumentar ou subir a altura do dente, você tem que estar com a chapinha no lugar. Certo, gente? Essa era a dica de hoje, que eu queria mostrar essas três coisas. Tamanho do ponto, aonde fica o diferencial e como você faz para aumentar e diminuir a altura do dentinho aqui do impelente dessa máquina. Essa era a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece, vá lá, se inscreve no canal. Lembrando que essa máquina que aparece no vídeo que a gente usou de exemplo, você encontra lá no nosso site para venda. Além da máquina, você encontra uma imensidão de peças que a gente tem disponível no nosso site lá da Brasc, que é a nossa marca de peças, e também somos os representantes da marca Sansir. A gente vai deixar o link aqui da descrição do site, onde você pode entrar, conseguir peça de qualidade, com preço muito bom, e máquina de costura excelente aí para uma grande produção lá para sua facção, para sua casa, certo, gente? Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa seu like, ative as notificações, toda semana vídeos novos para que você possa estar mexendo lá você mesmo na sua máquina de costura. Valeu!